Oi! Hoje finalmente eu vou gravar o vídeo pra vocês, o vídeo das perguntas. E esse vídeo ele vai ficar bem longo, mas aí aqui embaixo eu vou deixar o tempo certo de cada pergunta. Então você já pula pra pergunta que você quer saber a resposta. A Clébia, Lúcia, Thalita, Mel, Vanessa, Ana e KZDA perguntaram quando você decidiu que ia seguir a profissão. Não foi uma coisa pensada, nem uma coisa planejada. Como eu falei lá no outro vídeo, eu estava devendo e aí eu precisava pagar essas contas. E aí, Matos ele sempre falava que eu devia maquiar, que você tinha jeito, não sei o quê. Então foi uma coisa de uma hora para outra. Não foi nada planejado nem pensado, eu simplesmente comecei. A Evelyn e a Karina, quanto tempo você maquia e de onde você é? Eu maquio há 2 anos e 11 meses e eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Camila e Tainara, o que sua família achou quando você decidiu seguir a carreira? Te apoiaram? Como você lidou com a opinião deles? Também não foi uma coisa conversada, tipo de sentar e dizer assim, olha, eu vou ser maquiadora, não sei o que, não sei o que. Não. Na verdade, eu fui indo e eu trabalhava na casa dos meus pais, né, que é onde eu moro. E aí, eu acho que no início o meu pai ele não botava muita fé, não. Eu ainda fiz faculdade, eu terminei a faculdade e ele ainda ficava falando que eu deveria fazer outra faculdade, que eu deveria fazer especialização, mas eu acho que era mesmo insegurança, sabe? Que, sei lá, não sei. Acho que ele pensava que era uma coisa passageira, que eu não ia ficar. Mas aí depois que eu abri o ateliê, né, que eu coloquei aqui o ateliê, eles já são cientes de que é isso que eu quero pra minha vida. Mas independente do que fosse, eles iam apoiar sim, com certeza. E eles apoiavam sim no início, eu acho que era mais a insegurança mesmo. A Isadora, qual o maior obstáculo que você teve para iniciar ou durante sua carreira de maquiadora? Eu acho que é a ansiedade, porque a gente quer tudo pra logo. E quando eu trabalhava em casa, chegou um tempo que eu já estava no meu limite e eu não conseguia nem trabalhar direito, porque eu só pensava em sair dali, eu tinha que colocar o lugar, então é meio que a ansiedade e a impaciência que a gente tem de esperar tudo no seu tempo, sabe? Às vezes, até hoje, às vezes dá uma angústia muito grande, porque você tem que investir em curso, você tem que comprar material, você tem que investir no local onde você trabalha, você tem que, sabe, é muita coisa e às vezes a gente não dá de conta, não tem dinheiro para tudo. Então a ansiedade e a impaciência é um dos maiores obstáculos assim que eu tenho desde o início até hoje. A Simone, como foi no início para você comprar as maquiagens? Investir em produtos baratos e foi subindo de categoria ou já comprou os mais caros? No meu início eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 3 bases da NYX, eu tinha umas 2 bases da Mary Kay, eu comprei uns pós da Vult, um blush da Vult, gente, era pouquíssima coisa que eu tinha, eu comecei com pouquíssima coisa, mas eu tentava obrar milagre com aquilo, porque era o que eu podia comprar, então à medida que eu fui recebendo dinheiro, foi que eu fui comprando. Até hoje o meu kit de maquiagem não tem muita coisa assim importada, caríssima, não. Eu uso muita coisa nacional também, e as coisas que eu tenho importadas, a maioria é que eu peço uma amiga minha pra mandar, né, porque fica mais barato. Mas assim, eu comecei assim, das marcas, né, mais acessíveis. Hoje é que eu tô começando, por exemplo, agora é que eu tô introduzindo a MAC no meu kit, tipo as bases da MAC eu não usava, eu só usava a Mary Kay. Ainda uso, mas hoje é que eu tô investindo em outros produtos com a qualidade melhor e que são um pouquinho mais caros. A Nandiala e a Soraya, como você lida com as críticas em relação à sua maquiagem? Já pensou em desistir? A partir de que momento você sentiu a segurança na hora de maquiar? No início eu apagava. Eu me importava muito assim do tipo de não aceitar e achar que todo mundo falava porque todo mundo é recalques. Mas até mesmo com os vídeos era assim. Mas hoje eu escuto, eu leio a crítica e eu procuro saber se aquilo tem fundamento, sabe? Nem tudo que as pessoas falam é só pra te colocar pra baixo. Muita gente quer, né? Mas nem tudo é pra te colocar pra baixo. Às vezes a pessoa acaba vendo algo que você não vê. E você tem que analisar tudo que você escuta, sabe? Que muita coisa tem fundamento. Então hoje eu já lido bem melhor. Nenhuma crítica é ok de você receber, não existe isso. É óbvio que a gente fica meio mais pra lá do que pra cá, mas é importante você avaliar
se aquilo é verdade, se aquilo pode lhe ajudar ou se é só pra encher teu saco. E se já pensei em desistir, não. E a partir de que momento você sentiu a segurança na hora de maquiar? Eu acho que 100% de segurança a gente nunca vai ter, porque cada cliente que senta na nossa cadeira é um desafio, é uma cliente diferente, é uma pele diferente, é um tipo de olho diferente, é uma expectativa que ela coloca em você diferente. Então sempre vai dar aquilo, sabe? Aquela coisa assim, de desafio mesmo. E eu acho que 100% eu nunca vou estar. Eu sempre quero melhorar, eu sempre penso que eu poderia ter feito melhor. Mas eu confio no meu trabalho, sabe? Eu estudo pra isso e eu trabalho pra fazer isso. Então você tem que confiar no seu trabalho, mas eu também não sou completamente segura, não. Como eu falei, eu confio no meu trabalho, eu faço aquilo que eu acho certo, mas 100% de segurança, dizer assim, tudo que aparece na minha cadeira eu vou saber fazer, não. Nem tudo. Então você tem que saber lidar com esse meio termo aí da coisa. A Lilian, a Viviane, a Cami, a Erika e o Victor. Você já fez algum curso ou aprendeu sozinha? Eu comecei sem fazer curso, eu comecei na doida. E aí depois de um tempo eu fiz o curso da Nanda Gama e depois fiz o da Paulo Espelho e por último eu fiz o da Michelle Palma. A Daniele, é preciso fazer curso para ser maquiadora ou a prática serve? Para você exercer a profissão, não. Tudo a gente tem que se especializar, independente se essa profissão precisa de uma faculdade, né, ou não. Você tem que ser bom naquilo que você faz, então o curso é muito bom. Todo curso, gente, sério, todo curso tem algo a lhe acrescentar, então como profissional você nunca pode ficar parado. A prática, ela fala mais do dom que você tem, sabe? Se você tem jeito para aquilo ou não, então... Se você não pode fazer um curso, vá olhando na internet, vídeos e tal, e vá praticando. Então a prática serve, é óbvio, mas eu aconselho a todo mundo fazer curso, porque curso é maravilhoso, conhecimento nunca é demais. A Raquel, você acha necessário ter curso profissionalizante ou você acha que um curso com essas maquiadoras que estão em alta seria melhor? Esse profissionalizante, eu acho que ela falou de beleza, essas coisas. Eu nunca fiz, então eu não tenho como falar assim. Mas, gente, se você tem uma oportunidade, dependendo do curso que você for fazer, faça, sabe? E essas maquiadoras que estão em alta que você falou, tem muita maquiadora aí muito boa, com a didática maravilhosa, é só você encontrar aquela que mais, tipo, pareça mais com a técnica que você tem, que você se encaixa, sabe? Então... vale muito a pena fazer com essas meninas, são coisas... Essas meninas, por exemplo, essas maquiadoras que estão em alta que você falou, é mais a parte prática da coisa, sabe? A parte direta. Esses cursos profissionalizantes, eu acho que ele envolve mais uma parte de fundamentação, atendimento ao cliente, mas eu acho que ele também não pega muito a prática da técnica em si. Não sei se você está me entendendo. Mas eu também não sei se o que eu estou falando é verdade, até porque eu nunca fiz esses cursos, mas é o que eu imagino que é. Se alguém fez, comenta aqui embaixo, compartilha também, porque eu nunca fiz, mas eu amo fazer curso com essas maquiadoras aí. A Patrícia, como foi seu primeiro vídeo no YouTube? Normal. Normal, é uma graça. Assista lá, delineador gatinho. É uma graça, eu bem entendi o delineador. Mas foi normal, botei a câmera, gravei, eu acho que foi Matson que editou, se eu não me lembro, eu editei ainda naquele Movie Maker, sei lá. Mas foi normal. A Michele, a Thalita, a Ana Paula, a Márcia e a Juscelina. Quanto tempo você demora para maquiar? De 30 minutos a 1 hora, depende da maquiagem. Existe um tipo de make coringa para um dia cheio? Não, mas por incrível que pareça, quando meu dia tá mais cheio, é o dia que eu termino mais rápido. Porque eu já tô naquele negócio da e vai fazendo e vai... Eu tô num pique que eu não paro. Então assim, eu nem penso, eu já tô lá fazendo, sabe? É a cliente falando, se deitando, eu já limpando a pele, já fazendo tudo. Mas make coringa assim, não tem. Cada cliente que quiser na minha cadeira, minha filha, é um negócio diferente. Então, nunca tem assim uma coisa certa. A Marta e a Adriele, qual a maior dificuldade de ser maquiadora? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas é muito difícil. Às vezes as pessoas lhe tratam mal, às vezes a pessoa pensa que você tá ali, eu não sei. Tem gente que
Tanto tem gente maravilhosa, sabe, que enche você, que dá vontade de você melhorar cada vez mais, que dá vontade de você continuar, como tem aquelas pessoas que você atende que dá vontade de você pensa assim, se tá rolando pagode mesmo ou não, porque lidar com pessoas é muito difícil. Às vezes a pessoa ela vem com expectativa pra você que você não atinge e ela acha que você não é bom. Às vezes a pessoa já vem sem gostar. Às vezes eu acho que tem gente que já vem não querendo vir. Então às vezes eu não sei nem pra que ver. Mas, e já tem gente que é maravilhosa, que senta na sua cadeira, que conversa, que confia. Mas, resumindo tudo, lidar com pessoas pra mim ainda é muito difícil. Você tem que ter muito... Tem que ser muito zen, né? A Rayane e a Fanny, o que você achou de mais difícil de aprender na maquiagem? De pele ou olhos? Com certeza olhos, sempre olhos, porque o olho ele tem uma técnica muito mais específica do que a pele. Então, pra mim, até hoje o olho é bem mais difícil do que a pele. A Márcia e a Adriana, como faço para divulgar o meu trabalho? Rede social, tá aí, é de graça. Você pode colocar suas fotos, coloca lá o teu número de contato. Sempre tira foto dos clientes depois que você terminar. E é a melhor forma, divulga teu trabalho nas redes sociais, uma pessoa vê, já marca outra, já fala pra outra e aí vai indo. Como fotografar? Todas as fotos eu tiro com o meu celular, o Galaxy S6. E eu sempre fotografo com flash a maioria das minhas maquiagens, porque eu ainda não gosto muito da iluminação que tem na minha sala. E qual iluminação você usa? Eu uso aqueles LEDzinhos da penteadeira Camarim pra fotografar, né? E uso a fluorescente de cima, normal. Esse LED que tá aqui na minha frente eu nunca uso pra fotografar maquiagem, não. Só quando é em vídeo. E é mais isso mesmo. E o que você fez pra ir conquistando seus clientes? Eu divulguei meu trabalho e conquistar uma cliente é muito mais, às vezes é muito mais do que a tua técnica, é mais a tua forma de atender ela, sabe? Você tem que ser simpático, você tem que ser ético, você tem que ouvir tua cliente, você tem que ser atencioso com ela. Então isso vai fazendo que você conquiste sua cliente, que ela lhe indique né, mas que ela fale de você para mais pessoas. Então envolve muita coisa só além da maquiagem, é tudo por trás, é mais como pessoa, sabe? A Edvana e a Sueli, quais as cores que você mais usa das bases Mary Kay? O que é que você acha dela? Eu uso Mary Kay desde que eu comecei a maquiar e eu acho uma base de qualidade incrível, acabamento bom, cobertura muito boa, eu adoro. E as cores que eu mais uso são a 1, a 2, a 5 e a bege 402. A Caroline, quais produtos investir no começo de carreira? Olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu estava começando, eu investiria muito em produtos de pele, porque uma pele mal feita é assim, incrivelmente triste. Então, produtos de pele, a maior quantidade de cores que você puder comprar de base, de corretivo, de pó, uma pele bem preparada muda toda a maquiagem. A Rosival, qual seria a sua opinião sobre a nova qualidade dos produtos brasileiros e se eles chegarão ao ponto em que se igualaria aos bons produtos importados? Tendo em vista esse conceito crescente, seria viável a valorização das nossas marcas com uso profissional ou as grandes marcas quase sempre valorizam o maquiador? Pergunta de Enem. Gostei. Eu acho que as marcas brasileiras estão cada vez mais apostando em maquiagens mais profissional, assim, uma variedade de tons de base. Antigamente a gente só via 3, 4 tons, hoje já tem uma variedade bem maior. Os produtos estão ficando bem mais profissionais, bem mais específicos. Então eu acho muito bacana. Acontece que nos Estados Unidos, né, aí fora, a variedade de marcas é muito maior do que a brasileira, então a gente acha que sempre de lá, só o de lá é bom, daqui é ruim. Você tem que testar, você tem que experimentar os produtos daqui. Tem marcas que são maravilhosas. Eu uso muita marca nacional e eu gosto. Também gosto das importadas. Eu acho que uma não anula a outra, sabe? Como os importados, eles são mais, acho que até mais divulgados e tudo. Então a gente acaba confiando mais lá do que cá. Mas é só uma questão de você experimentar e
E as grandes marcas quase sempre valorizam o maquiador. Infelizmente, hoje em dia ainda acontece isso, se é que eu entendi sua pergunta direito, mas infelizmente, por clientes que veem maquiadores que maquiam com Dior, Chanel, não sei o que, não sei o que lá, sempre olham pro mais assim, sabe, do que o maquiador que trabalha com marcas mais acessíveis. E eu acho isso de lascar, porque às vezes não olha nem pro trabalho da pessoa, olha só os produtos que ela usa. E um produto, ele não faz um bom maquiador. Eu penso assim, sabe? Eu acho que independente se você usa uma base de 200 ou uma base de 50, o resultado pode ser tão bom quanto. Também vai depender muito da tua técnica, sabe? Do que você realmente sabe fazer. Não adianta você ter produtos maravilhosos e você não ter conhecimento de nada. Você não sabe fazer nada, não adianta. Então, ainda existe isso por parte das pessoas, mas eu não acho que é certo. A Paula, como você lida com a cliente que quer tal marca que você não tem? Eu falo pra ela que eu não tenho, e aí eu falo pra ela que eu tenho marca X, que tem uma qualidade tão boa quanto a que ela quer, que a gente podia testar, que eu acho que ela vai adorar, então eu encho a bola e aí vai. A Micaele, você tem um kit de make pessoal e outro profissional? Se sim, qual é a diferença entre os dois? Eu não tenho nada pra mim, nada mesmo. E se eu tivesse, assim, eu uso as coisas daqui do ateliê, mas se eu tivesse um kit pra mim ia ser só de produtos acessíveis e baratos, só. Porque eu me maquio o tempo todo, assim, pra trabalhar e não rola ficar comprando maquiagem cara só pra trabalhar. Pra mim não rola, não. A Elma, eu acho que é assim, Elma. Quanto você cobrava quando você começou? Eu cobrava R$40 com cílios a domicílio. A Tainá, como cobrar a maquiagem? Tainá, quando você souber, tu me fala. Porque é uma dificuldade que eu tenho até hoje também, essa coisa de preço. Eu tenho uma amiga minha, Thaisa, que ela faz tudo certo, ela sabe a porcentagem de tudo, ela sabe tanto. Gente, eu não sei. Sério, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade com valores. A Clara e a Thaís, quanto custa sua maquiagem? R$90 com cílios ou sem cílios. Quanto você ganha por mês e quantas maquiagens você faz por mês. Eu não falo pra ninguém quanto é que eu ganho por mês, pra ninguém, mas como eu vou falar quantas maquiagens eu faço por mês, é só você multiplicar aí que dá. O mínimo de maquiagem que eu faço hoje são 30. São 30 maquiagens. É tipo o salário ruim, que não é ruim, mas tipo, o mais baixo que eu recebo, sabe? Então é o mês morno, digamos assim, para dizer ruim, porque eu não quero dizer ruim porque não é ruim, né? E aí é só aumentando. Mas aí vem 30, 40, 50, aí subindo assim. A Micaela, quando é o momento certo de investir no ateliê? Como foi essa decisão? Eu trabalhava em casa e eu já estava ficando muito agoniada em casa porque, enfim, começou a me afetar muito assim pro meu lado pessoal. Eu comecei a ficar muito deprimida. Eu passava o dia todo no meu quarto, trabalhava no meu quarto, então eu trabalhava no meu quarto, dormia no meu quarto, eu passava literalmente o dia dentro do meu quarto. E aquilo estava me sufocando muito, sabe? Meu quarto tinha que estar o tempo todo impecável, eu tinha que ter cuidado com tudo. E aí eu tirava a privacidade dos meus pais também, porque as pessoas tinham que passar pela sala, então era muito chato. E eu tenho um cachorro que morde, e aí eu tinha que prender o cachorro o tempo todo. E começou a ficar muito difícil, sabe? Eu comecei a ver que as clientes não queriam mais ir lá pra casa. Eu comecei a ver que eu cheguei num topo, assim, sabe? Tipo, eu só conseguia atender aquela quantidade de pessoas, não passava mais daquilo. Porque, de uma certa forma, era muito informal, sabe? As pessoas, eu percebia que as meninas faziam vários eventos comigo, mas tipo, baile de formatura, que é mais arrumada, elas não queriam lá. Era meu quarto, né? Era coisa... E não que eu já comecei... assim, já começou sendo ruim, não. Durante um certo tempo foi maravilhoso trabalhar ali, mas chega uma hora, né, que você tem que dar um passo pra frente. Então, eu sou uma pessoa que pensa numa coisa, quando eu pensei, no outro dia eu tô fazendo. Mas eu comecei a orar. Eu orei muito pra que Deus, se fosse da vontade dele, ele mostrasse um lugar pra mim. E aí, um dia à noite eu tava vendo um anúncio na internet e vi um anúncio de uma sala aqui embaixo. E aí eu marquei com o corretor e tal, nesse dia tudo deu errado, eu vim ver essa sala,
Mas eu entrei na sala, não gostei. A sala ela não tinha essa divisória que tem aqui que eu tô pegando. Ela era toda vazia. E eu não gostei, eu simplesmente fui embora. Não passei nem um minuto. Aí passou mais um tempo, e isso toda a vida que Matos ele passava comigo aqui, ele sempre dizia, por que você não olha lá no Caiçara? E eu dizia, não, lá no Caiçara não serve, porque não tem estacionamento, que é no centro da cidade, que as pessoas... Mil defeitos eu colocava. E aí eu vi um outro anúncio na internet dessa sala aqui que eu tô, e tinha essa divisória, então já me chamou mais atenção. E aí eu marquei, e tudo deu certo nesse dia. Quando eu entrei na sala, eu disse, é minha. Não passei nem mais de 5 minutos pra dizer o cara que eu queria. No outro dia eu já chamei meu pai, já chamei Márcio, todo mundo veio aqui, olhou, não sei o que, gostou. E foi uma coisa muito de Deus. E não tem uma vez que eu falo da minha sala que eu não fico emocionada, porque é muito bom quando você vê a fidelidade de Deus mesmo na nossa vida, porque quem me conhece sabe que toda vida eu falava que eu queria uma sala muito pequena. E essa sala é muito mais do que eu queria, do que eu sonhava, do que eu imaginava que ia ser. E assim, eu sou muito grata demais. Eu era grata quando eu trabalhava a domicílio, eu fui grata quando eu comecei lá em casa, com uma mesinha pequenininha, não sei o quê. Eu fui grata quando eu fiz minha penteadeira lá em casa, que era bem pequenininha, mas que foi a realização assim, de um sonho. Eu quase que dormia olhando assim, sabe? Eu passava a noite toda olhando pra ela. Como eu sou grata hoje de ter esse espaço, e tudo é no tempo de Deus, sabe? Quando eu queria as coisas no meu tempo, tudo dava errado. Eu fui olhar várias salas e, sabe, sem esperar uma resposta de Deus, sem orar mais, sem ter mais, enfim, e tudo dava errado. Mas aí quando eu coloquei nas mãos dele e esperei o tempo dele, com paciência, mas muito ansiosa, e aí deu tudo certo. E aí eu vim pra cá. Mas também sem planejamento algum, porque eu não tinha dinheiro guardado. Eu fiz um empréstimo com meu pai, e aí eu pago até hoje, mas enfim. Eu amo isso daqui, eu amo esse lugar, amo. Sério, eu amo aqui. A Joyce, como foi maquiar a sua primeira cliente? Eu não lembro, não vou mentir a você, eu não lembro assim exatamente como foi, mas eu lembro que foi a Maria Clara. E aí eu fiz como ela queria lá, como ela pediu, ela disse que gostou. E foi super normal, eu acho. Não lembro muito, não. A Zilandra. Você acha que devido a vários tutoriais que tem na internet de maquiagem atrapalha um pouco vocês maquiadores profissionais a terem mais clientes? Eu nunca pensei assim. Eu acho que quando a cliente quer uma maquiagem profissional, ela vai para um profissional. Mas eu acho muito interessante porque as mulheres estão valorizando mais a maquiagem, sabe? Elas estão valorizando mais o profissional porque elas estão vendo que a maquiagem tem muito detalhe. Você tá entendendo? Mas eu acho muito interessante a mulher ela querer aprender mais, se maquiar mais. Eu acho que isso é muito massa. E nem sempre a gente tem dinheiro para ir para um maquiador, para um profissional, então é muito bom a gente saber fazer em casa. Mas eu nunca pensei como uma forma assim, coisa ruim. Não, vou mentir. A Laísa, você trabalha apenas como maquiadora ou tem outra profissão? Só como maquiadora. A Dijanise, o que você faz quando o cliente chega com a foto de uma determinada maquiagem e diz que quer ficar igual? Eu sempre falo que igual não vai ficar, porque o tipo de olho dela é diferente, o tom de pele dela é diferente, e eu não tenho aqueles determinados produtos, mas que eu vou fazer ao máximo para ficar parecido. Gente, eu não minto para cliente, sabe? Eu não minto e eu também não sou grossa. Quando você não pode fazer, quando você não sabe fazer também, você sempre tem que oferecer uma ideia melhor do que ela quer. Você nunca pode ficar dizendo não, 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 não. Isso vai causar só insegurança da parte do teu cliente com você. Então, assim, sempre que você tiver alguma coisa que eu não sei fazer aquilo que o cliente está pedindo, eu não tenho aquele produto, ou enfim, sempre diga não, que você não sabe, mas depois do não, ofereça uma coisa melhor para ela e deixe ela se sentir, deixe ela se sentir segura com o teu trabalho, sabe? A Suzy, como você se organiza com o horário de seus clientes? Porque como maquiadora temos um número limitado para atender. Um exemplo, uma turma de formandas com 8 ou mais mulheres, o que você faria? Eu nunca consigo atender muitas pessoas para uma mesma ocasião,
porque aqui no ateliê eu só marco cliente por hora, então cada hora é uma cliente só, até porque eu só trabalho já, então tá na maquiagem, depois quando ela tá no cabelo é quando a outra cliente chega. E isso acaba que eu atendo bem menos do que eu queria atender, do que eu poderia atender, mas eu prezo muito pela qualidade e não pela quantidade. E aqui no ateliê não atrasa nada. A cliente chega na hora e a cliente sai naquela hora, ou até sai mais cedo do que deveria sair. E eu prefiro atender assim porque eu tenho mais segurança com o meu trabalho e até mesmo passo mais segurança para a cliente. A Débora e a Amanda, já aconteceu de alguma vez você fazer a make com a cliente e ela não gostar? Se sim, o que você faz para mudar a situação? Tira e faz de novo, faz algumas adaptações? Já aconteceu sim, umas 2 ou 3 vezes eu tive que tirar tudo. Uma vez foi porque a cliente realmente não gostou do que eu fiz, outra vez foi porque ela pediu uma coisa e quando ela viu aquela coisa, ela disse que não queria mais aquela coisa. E gente, eu tiro tudo porque você tem que pensar assim, isso vai ser ruim pra quê? Pra mim ou pra ela? Porque se for ruim pra ela, ela vai sair daqui e vai falar pra mais de 10 amigas dela que não foi bom, que não gostou, mesmo que a culpa seja dela. Porque às vezes a cliente pede uma coisa e você faz e ela não gosta depois, né? Mas eu penso sempre esse lado, que sempre vai ser ruim pra mim, sabe? Não que eu me submeta a 100% tudo que a cliente diz, mas tipo, se eu tenho como tirar, eu tiro e faço de novo, sabe? Porque eu só quero que a cliente saia por aquela porta gostando do meu trabalho, ou pelo menos dizendo que gostou. A Deia, você faz exatamente aquilo como a cliente quer, ou você se impõe com ela? Qual a melhor cola de glitter? Eu faço exatamente aquilo que a cliente quer, sempre. Se ela quer uma sombra verde com batom amarelo, ela vai de sombra verde e batom amarelo. Tipo bandeira do Brasil, mas ela vai. Porque ela tá me pagando pra isso, poxa. Se a cliente chega na minha cadeira e me pede uma coisa, eu vou dizer o quê? Não quero fazer, eu quero fazer isso. De onde já se viu? Ela que tá pagando. Aí é um problema meu, porque eu tenho que fazer a sombra verde mais linda desse mundo. Mamãe. Então é isso. Eu tento fazer o que ela quer. É claro que se for não ficar bom realmente, se eu vou, assim, tipo, se eu ver que realmente aquilo não vai arrumar, eu falo, digo, ó, talvez esse jeito não fique tão bom, mas desse outro jeito aqui vai valorizar muito mais o teu olho, vai ficar muito melhor. Eu posso até fazer isso que você tá me pedindo, mas porque a gente não faz dessa forma, você tá entendendo? Gente, tudo é a forma como você argumenta para cliente, tudo, sempre. Você tem que ter um argumento para convencer a sua cliente de que o que você tá falando talvez seja melhor do que o que ela tá pedindo e ainda vai ficar mais bonito, sacou? E a melhor cola de glitter eu tô usando a da NYX agora. A Bruna, o que você faz quando a cliente se marca de última hora? Eu escolhi um vale pensamento. Quem nunca? E, gente, não tem o que fazer. Eu me estressava muito no início, muito. Às vezes eu até mandava mensagem, né? Poxa, por que você não avisou antes, não sei o quê. Só que Matos, ele sempre diz uma coisa, você vai se estressar à toa toda a vida. Porque isso pro resto da vida vai acontecer. Pro resto da vida isso vai acontecer. Então você vai se estressar o tempo inteiro pela mesma coisa. Então hoje eu tipo penso, ok. A Simone, a Camila e a Lana, fala sobre sua parceria com a menina do penteado e quando vem a necessidade de procurar um profissional da área. Vou responder por partes. Já que quando eu comecei eu só faço maquiagem, não sei fazer mais nada além disso. E aí eu comecei a ver que os clientes sempre pediam maquiagem e cabelo. Então eu comecei a procurar e aí eu fui falar com uma amiga minha, perguntei se ela conhecia alguém, ela disse, Nath, tem fulana, que era a Jaque, ela faz maquiagem, ela faz cabelo aqui quando as meninas precisam, eu gosto muito dela. E aí eu peguei o número de Jaque, liguei pra Jaque foi lá em casa, a gente fez um teste, e aí eu disse, ok. E aí Jaque também estava saindo do curso profissionalizante dela, se não me engano, ela também não tinha muita prática de maquiagem, então foi ótimo, porque nem eu tinha prática, nem ela, então a gente foi crescendo juntas. E o que mais? Ui, que saco. E o que mais? E como funciona na questão de divisão de gastos? Não, quando ela trabalhava lá em casa, o dinheiro era todo dela.
certo? Era todo inteiro dela. Mas a partir do momento que a gente veio aqui pro ateliê é por comissão, porque aqui no ateliê, né, eu tenho os gastos do ateliê, então aqui ela trabalha por comissão, mas os produtos são todos dela. E aqui ela só trabalha com penteado, escova, babyliss e prancha. Mas aí ela tem o salão dela, que ela trabalha com química, com as outras coisas, mas aqui é só assim. E qual o grau de parentesco de vocês? Nada, nós somos só amigas. E atendo em prédios diferentes, como eu falei, não, a gente atende aqui, mas ela tem o salão dela. E a Jaque é uma pessoa de Deus na minha vida, que ela é uma pessoa que ela quer crescer, ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de aprender, ela busca conhecimento, sabe? Ela busca saber mesmo e é muito humilde. Eu sou muito chata, muito. Às vezes eu digo, Jaque, só você vai me aguentar, porque ninguém mais. Eu sou muito chata, eu sou muito mandona. Eu sempre falo assim, não tá bom, eu digo, olha, não tá bom. Faço assim, tem que melhorar nisso, eu sempre faço isso. Mas eu também sou um amorzinho, eu acho que ela me ama. Não, brincando, mas já que é uma pessoa maravilhosa, assim, pra mim, eu não tenho o que reclamar dela. E se eu fico no pé dela, se eu critico, é porque eu sei que ela tem capacidade sempre de fazer o melhor. E eu acho que ela vai muito, acho não, tenho certeza, que ela vai muito longe, mas é muito bom. Nossa parceria é muito boa, ela é uma pessoa que eu confio muito, é uma pessoa que me escuta, a gente se respeita, e é isso. E se ela me deixar, eu mato ela. Vamos lá. E pra finalizar, a Ana perguntou, tem algum conselho pra quem tá começando? Ana, eu também tô começando, como eu falei, vai fazer só 3 anos que eu tô na profissão. Então, uma coisa que eu me aconselho todos os dias é manter os pés no chão. Sempre, nunca achar que eu sou melhor do que alguém, ou que o fato de, sei lá, o final de semana tá bombante, eu de cliente, porque eu sou fodona, desculpa a palavra, não, que, não, vou até corrigir, que eu sou a melhor, que eu não sei o que, não. E ter muita paciência e valorizar muito o que você tem. Às vezes eu vejo meninas que estão começando hoje, dizem, ai, nada, mas eu não tenho ateliê, mas eu não tenho penteadeira, mas eu não tenho produto, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, olhe pro que você tem, sabe? Como eu falei, eu sou grata a Deus pelo pouco que eu tinha e por tudo que eu tenho, sabe? Gente, minha maletinha era desse tamanho e eu era muito feliz com aquela maleta, sabe? Aproveita aquilo que você tem, faça o melhor que você pode. Gente, e nem sempre a gente vai acertar, sabe? A gente não vai acertar sempre, muita gente vai fazer cagada. Então, a gente tem que ter paciência com a gente também. Nem sempre a gente vai saber de tudo, a gente vai fazer aquilo que a gente sabe, pensou em fazer, às vezes dá algo de errado, então tem que respirar e tentar de novo, sabe? Isso também é uma das coisas que eu me aconselho todos os dias, nem sempre eu vou acertar, nem tudo eu sei, muita coisa eu tenho que aprender, muita coisa eu tenho que aprimorar ainda, então eu tenho que ter paciência comigo também, né? Eu busco aprender muito, eu busco estudar muito. E eu queria só dar um recado aqui pra vocês. Eu sou muito grata por ter vocês aqui comigo. Tem muita gente aqui com o seu nome, eu sei a fotinha, e sempre tá aqui, sempre tá comentando. Eu sou uma pessoa muito fechada, eu não tenho muitos amigos e meu ciclo de amizade é muito pequeno. Mas eu valorizo muitas pessoas que estão ao meu lado. E, sabe, os meus vídeos... Eu aprendo muito gravando e eu agradeço muito a Deus pelo dom que Ele me deu e por eu poder compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, de poder ajudar, de poder acrescentar, porque por muito tempo eu gravei vídeos aqui no YouTube só pra gravar, só pra fazer vídeo, e eu tinha um propósito completamente diferente, eu queria ser famosinha, já pensava em dinheiro, já pensava nas coisas, e eu sempre pensei assim, eu vou gravar vídeo maquiando cliente, eu vou falar de coisas que eu dou em curso, não pode, a pessoa tem que pagar pra saber disso, eu dou isso em curso, sempre pensava assim, mas Deus colocou a vontade no meu coração e eu comecei a gravar os vídeos de maquiando cliente, e foi aí que o retorno me veio a mim como o carinho de vocês, sabe? E ler cada coisa das pessoas dizendo assim, Nath, eu aprendi isso com você, Nath, eu melhorei isso, eu não tenho condições de fazer um curso, mas você me ajudou muito. E isso é a melhor recompensa que eu tenho, sério.
Sério mesmo, às vezes eu tô lendo os comentários e como eu falei, o fato de eu ser bem fechada é como se vocês estivessem comigo. E aí vocês falam várias coisas que me deixam até constrangida e sem jeito. Às vezes até meu automático que eu respondo é porque eu não sei o que responder, sabe? É o tipo de carinho que vocês me dão de graça, que eu recebo de graça e sério. Parece clichê de gente que grava vídeo no YouTube e diz esse tipo de coisa, mas eu amo isso que eu faço, eu amo poder compartilhar as coisas com vocês, eu amo quando vocês aprendem comigo, eu amo acrescentar qualquer coisa que seja na vida de vocês. Eu sei que muitas vezes eu não vou atingir a expectativa de todo mundo, nem sempre os vídeos vão estar bons, mas eu procuro me esforçar, eu procuro fazer o meu máximo em todo vídeo e sempre agradar. E ao mesmo tempo eu aprendo muito com vocês. É muito bacana essa interação que a gente tem aqui, sabe? Que às vezes eu erro e alguém vem aqui embaixo e diz: ai, Nath, você devia ter feito assim, ter feito assado. Então, sério, é uma coisa que me enche. E é isso. Eu não quero fama, eu não quero números, sabe? Eu não quero. Eu não penso, eu não quero nem reconhecimento. O reconhecimento que eu quero é de Deus. Eu quero que Deus ele tenha orgulho do que eu estou fazendo, sabe? Que ele tenha orgulho de mim. Então o reconhecimento que eu mais quero é o dele, e que eu faça a coisa certa. E é isso. E é isso. E se você é maquiador e você tá e se você é E se você é maquiador e tá me assistindo agora, não desista. Se tiver difícil, ore. Se tiver, sei lá, se não tiver dando certo, ore mais ainda. Peça a Deus que mostre pra você qual é a vontade dele na tua vida, se é isso mesmo, ou incomode você em alguma coisa que você está fazendo de errado, para que você procure resolver, para que você procure acertar. Agradeça muito pelo pouco que você tem, pelo muito, por tudo, porque tudo é pela graça e misericórdia de Deus, porque a gente não merece nada disso. Então é muito incrível as coisas que ele nos dá. E não desista. Se tiver difícil, sério, segura na mão de Deus e vá. Eu tô bem motivacional, né, agora, mas sério, procure dar o seu melhor, estude muito. A gente sempre tem que estudar muito, independente do tempo que a gente tá aí na área. Estude, seja humilde em dizer que você não sabe, em dizer que você tem que aprender. Não tenha vergonha. Eu já recebi até esse tipo de comentário: não tenha vergonha se você trabalha em domicílio. Não tenha vergonha se você só tem uma mesinha e coloca pouca coisa. Não tenha vergonha se você não tem um kit grande. Gente, não tenha vergonha. É isso que você tem, então dê o seu melhor, as coisas vão melhorar. A maioria depende de você, sabe? E é isso. E beijos, e comenta aqui embaixo, conversa mais comigo. Se você tiver outra dúvida, qualquer dúvida que seja, e se eu não respondi aqui, fala aqui embaixo. Desculpa se eu falei alguma coisa que você não gostou, mas eu sou muito papá. Eu falo. E é isso, beijos. Tchau.